Você conhece as cortinas motorizadas para teto? Nesse vídeo você vai aprender a fabricar suas próprias cortinas motorizadas para teto. E o melhor, esqueça aquelas cortinas com cabo de aço aparente e molas de acionamento, difíceis de instalar e com alto nível de ruído. Com o Trilho Connect, usando apenas um motor, o funcionamento é zero ruído e pode ser acionado por controle remoto, celular ou através das assistentes de voz, Google ou Alexa. Com o aplicativo Connect Me, que é gratuito, você ainda vai poder controlar as cortinas, iluminação, televisão, ar-condicionado e todos os dispositivos da casa, de onde você estiver, através da internet. Então vamos aprender a como fabricar suas próprias cortinas motorizadas? Bom treinamento a todos! Bom, então nós conseguimos observar aqui que nós temos um trilho de frente para outro trilho. Nós temos os rodízios espaçados ao longo desse trilho e dos dois lados, obviamente. Nós temos as canaletas onde a tela é fixada e aí nós fazemos primeiro a fixação de um trilho na parede lateral, olha aqui os suportes de fixação laterais, fixo o outro também de frente, e aí essas canaletas com a tela, ela vai presa nos rodízios, tá? O motor também fica lateralizado, e nós temos um suporte conector de rotação, suporte conector de rotação, que transmite o movimento do motor para o outro trilho. Então, o motor se movimenta a correia que está interna ao trilho, e esse movimento, ao girar a correia, ele gira também o conector, que transmite esse movimento de rotação para o segundo trilho. Então, eu consigo, com apenas um motor, movimentar os dois lados do trilho. E o suporte transportador, ele vai abrir, ele é o responsável por movimentar esse tecido, né? Então ele vai abrir ou fechar essa cortina. Tá? Aqui eu tenho todas as informações, todos os detalhes técnicos de todas as partes, né, que fazem parte da cortina de teto, e agora a gente vai conhecer mais de perto esses componentes. Antes de seguir com a definição das medidas da cortina de teto, nós precisamos fazer uma análise da infraestrutura ou do gesso, o local onde será feito essa instalação. Então essa linha externa contínua, ela representa o vão, o formato irregular desse gesso que eu vou instalar a cortina de teto. E essa linha interna tracejada representa o quadro de metal, representa a minha cortina de teto. Veja que a infraestrutura ela é irregular, mas a minha cortina ela tem que ser simétrica. Eu não posso fazer a instalação, por exemplo, aqui, olha. Veja que a cortina ela se aproxima bastante de uma das paredes do gesso, porém em outra extremidade ela está bastante longe, bastante distante. Então eu não posso fazer a instalação irregular, porque as canaletas que estão centralizadas, elas não têm essa movimentação, elas são rígidas. Então se eu coloco uma canaleta aqui, onde eu tenho um espaço maior, e quando a cortina abrir, o espaço diminui, ela vai enroscar, ela não vai conseguir abrir, tá? Bom, eu estou imaginando também que essa cortina está abrindo nesse sentido, ok? Então, a fixação dos suportes laterais será nesse sentido, tá? Para ficar mais claro. Então, novamente, aqui eu vou fixar o trilho lateral e aqui eu vou fixar o segundo trilho lateral. Aqui fica fácil, vou colocar uma cor laranja
para ver se destaca. Aqui eu consigo colocar um suporte diretamente na parede lateral. Aqui eu também consigo colocar um suporte diretamente na lateral. Agora, conforme essa parede vai abrindo, vai ficando mais difícil, eu não consigo aproximar. O que eu vou ter que usar? Eu vou ter que usar calços. Aqui outro suporte, aqui outro suporte, aqui outro suporte, aqui outro suporte. O que aconteceu? Esse suporte ficou longe da parede de fixação. Olha, aqui fica mais evidente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um calço, eu preciso colocar uma madeira, eu preciso colocar parafusos, talvez arruelas. Eu preciso fazer com que o suporte seja fixado na lateral da parede, mantendo o alinhamento simétrico da cortina, tá? Veja que aqui eu tenho um ângulo reto de 90 graus, um ângulo perfeito de 90 graus. Eu não posso começar aqui com 90 e aqui ir aumentando esse ângulo, tá? Então, acredito que ficou claro, né? Eu tenho aqui a representação de um vão irregular e eu tenho que fazer a instalação, a fixação dos suportes, mantendo o trilho reto, mantendo a simetria desse quadro. Aqui em cima, a mesma coisa. Aqui eu consigo instalar os suportes e aqui eu já não consigo mais. Ó, o suporte está ficando distante da parede de fixação. O que eu preciso fazer? Colocar calços para que essa cortina possa ser fixada de forma a ficar simétrico, tá? As canaletas, elas estão neste sentido. Então, se aqui eu tenho um vão maior, quando ela começar a abrir, ela vai enroscar, ela não vai abrir mais, tá? Esta informação, esta análise, a revenda precisa fazer. A revenda precisa determinar exatamente o comprimento e a largura dessa cortina de teto. Se você não passar essa informação correta, se você pegar somente a medida do vão, provavelmente você vai passar uma medida muito grande de um lado e muito pequena do outro. E aí nós vamos produzir a cortina de teto em uma medida errada e quando você for instalar vai criar todos esses problemas, tá? Então a primeira coisa é colete a medida total, a largura total e o comprimento total, Aí sim você consegue determinar se essa cortina de teto que vai aqui dentro, se esse vão está simétrico e é só fazer a instalação, ou se será preciso reduzir o tamanho da cortina internamente e depois usar calços, usar arruelas, usar alguns artifícios para fazer a fixação e manter esse quadro simétrico. No nosso caso, eu vou deixar o desenho de lado e agora eu vou fazer o desenho do nosso exemplo, da nossa instalação. Como o nosso cortineiro ele foi produzido justamente para receber essa cortina, eu não tenho, e eu estou desenhando à mão livre, então me desculpem aí as imperfeições, tá? Mas imagine que nós temos um vão perfeito, porque ele foi produzido, esse vão de gesso foi produzido justamente para receber a nossa cortina de teto. Então ele já foi feito na medida correta. O comprimento eu tenho 5,90 metros. Tenho 5,90 metros de comprimento de ambos os lados, porque é um vão perfeito, tá? E na largura nós temos 1,02 de largura em ambos os lados. Nós fizemos a medida, nós coletamos a medida do comprimento desse lado, coletamos o comprimento deste lado, confirmamos as medidas iguais, coletamos a medida, a largura nessa extremidade, coletamos a medida, a largura no meio e coletamos a medida, a largura na outra extremidade para confirmar que as larguras são todas de 1,02 metros. Se eu tenho uma largura menor em qualquer um desses 3 pontos, eu teria, vamos dizer que em um desses pontos eu tenho 1 metro. Aqui eu tenho 1,02,
aqui eu tenho 1 metro de largura e aqui eu tenho 1,02 m novamente. Então eu teria um estreitamento no centro, né? O que eu faria? Eu faria toda a estrutura da cortina com 1 metro de largura, tá? E aí, nas extremidades onde eu tenho 1,02, eu usaria pequenos calços, arruelas ou, dependendo até, uma sapata de madeira, um pedaço de madeira, para reduzir esse vão de 1,02 para 1 metro aqui e 1 metro aqui. Ou seja, a minha cortina ficaria com 1 metro de largura de ponta a ponta dentro desse vão. Tá? Então essa é a informação importante antes de se determinar a medida correta dessa cortina. Vamos trocar de lado aqui, este não. Vamos pegar uma outra folha. Pronto, vamos fazer de novo aqui para determinar a nossa realidade. A nossa realidade é essa. Tá? De novo, desculpe aí o desenho à mão livre. Eu tenho 5,90 de comprimento e 1,02 de largura em todas as extremidades. Perfeito? Bom, agora nós vamos fazer a instalação do trilho. Deixa eu fazer aqui com a caneta de outra cor. Nessa extremidade nós teremos um trilho fixado na parede interna, na lateral desse vão, e do outro lado um trilho de frente. Eu tenho um trilho nessa parede e tenho um trilho nessa parede, ok? Bom, aqui nós vamos instalar o motor. Nós vamos instalar o motor neste lado, eu acho que esse lado aqui. Nós vamos instalar o motor aqui, ok? E aqui nós teremos um conector que vai conectar um trilho ao outro, de uma extremidade a outra. O que vai acontecer? Lembre-se do trilho motorizado? O motor ele vai entrar em movimento, ele vai girar a correia que está dentro desse trilho. Essa correia vai e volta, ok? Esse conector ele está ligado neste trilho. O que ele vai fazer? Ele vai transformar, ele vai transmitir essa rotação para o outro trilho da outra extremidade. Só que este trilho não tem motor. Esse trilho está sendo movimentado por este motor, que movimentou esta correia, que através desse conector transmitiu esse movimento para o outro trilho. Então, se eu tenho um suporte transportador aqui e um suporte transportador aqui, quando essa correia girar puxando esse suporte transportador, o conector transmite o movimento para o outro lado e este suporte transportador também se movimenta na mesma direção. Ou seja, as canaletas que eu tenho fixados nesses suportes transportadores, vamos desenhar a canaleta aqui, ó. O que vai acontecer com essa canaleta quando o suporte começar a se movimentar? Ele vai movimentar, vai puxar essa canaleta até o início, tá? E atrás nós temos os rodízios, diversas canaletas interligadas através dos rodízios. Pronto. Suportes transportadores puxam a primeira canaleta. Aqui eu tenho a tela que vai estar fixada em todas as canaletas até cobrir o motor. Telas fixadas em todas as canaletas até cobrir o motor que está aqui. Bom, quando o suporte transportador puxar essa tela, toda a tela será recolhida nesse sentido. A tela vai ficar aqui, vai ocupar mais ou menos esse espaço. E eu tenho todo esse vão de teto aberto. E quando eu quiser fechar, os suportes transportadores se movimentam nesse sentido, cobrindo até o final toda a extensão com a tela de proteção. E aí eu não tenho mais visão para a área externa, tá? Então a nossa realidade nessa instalação: 5,90 de comprimento, perfeito ambos os lados, 1,02 de largura na direita, no centro e na esquerda. É com essas informações que nós vamos agora instalar a nossa cortina de teto. Antes de partir para a instalação, eu ainda quero te mostrar
alguns detalhes dos trilhos e dos rodízios. Vamos lá? Para entender o funcionamento da cortina motorizada de teto, primeiro nós temos que entender como funcionam os rodízios. Veja que o rodízio é o mesmo. Esse é o rodízio que eu uso no trilho e este é o rodízio que eu uso para a cortina teto motorizado. A diferença é que eu tenho esse clips na argola. Esse clips vai servir para fazer a ligação, a conexão com as varetas. Então aqui eu tenho uma vareta e eu vou conectar com esse clipezinho. Ó. Ele vai conectar a vareta dessa forma. Agora eu vou mostrar para você como ficam os rodízios no trilho. Bom, nós já sabemos que todos os rodízios têm esse clipezinho. Você está vendo aqui. Dois trilhos vão trabalhar um de frente para o outro. Então é assim que funciona o teto. Eu faço a fixação do trilho na lateral, faço a fixação do trilho na lateral. Todos os rodízios com clips. A canaleta é que vai unir um trilho ao outro. Então eu vou colocar como se fosse isso, olha. Tá? Então o clipezinho, ele vai preso, vai travado, e do outro lado a mesma coisa. Eu tenho várias varetas ao longo desse teto motorizado. A vareta vai segurar a tela e ele vai deslizar junto em ambos os lados. Olha, ele vai fazer isso, ele vai e volta, tá? Esse é o princípio básico de funcionamento do teto motorizado. Qual a vantagem? Quando eu recolher para um lado toda a cortina, eu não tenho cabos de aço, correntes no centro desse teto. Eu fico com a visão livre, tá? Então tá aqui, ó. Quando eu for retirar essa tela, o que eu vou fazer? Eu vou puxar, eu vou soltar esse clipezinho da vareta e eu retiro a tela. Os rodízios continuam presos nos trilhos, como a gente está vendo aqui. E eles vão correr sempre na lateral, desse jeito que você está vendo aqui, lateralizados, tá? Você entendendo que este é o rodízio padrão do trilho e este é o rodízio que tem o clipe, que eu vou prender na vareta e que a vareta vai receber a tela, você já vai entender todo o funcionamento, eu te mostrando agora o teto pronto. Nós temos aqui um teto motorizado, é o teto que nós vamos instalar agora no showroom, tá? E eu quero mostrar para você como fica o motor, olha. Deixa eu puxar aqui. Eu estou por baixo do teto, né? E o motor, ele está nessa posição. Você está vendo a sombra dele aqui, olha? Então ele não fica aparente. Quem está por baixo não vai ver o motor. Agora eu quero mostrar por cima para você como ele fica. Aqui nós temos a parte, né, superior, eu estou por cima do teto. E o motor está ali, olha. O motor ele fica na horizontal. Tá? Ele fica oculto. Aqui eu tenho o teto motorizado, né? Eu estou olhando por cima. Desse lado está o motor está girando. O motor movimenta a correia que está girando, o motor está na outra extremidade desse trilho. O motor está girando a correia movimenta esse conector e esse conector movimenta o outro lado do trilho, ou seja, este suporte transportador e esse suporte transportador estarão sendo movimentados pela correia. Fecha para mim, comanda para fechar. Isso, olha só. Olha, para você entender o funcionamento em detalhes do teto motorizado. Primeiro, você vai fixar um lado do trilho. Depois nós vamos fixar o outro lado do trilho. E como que eu vou entrar com esse conector? Esse conector ele tem uma ponteira parecida com essa que eu estou segurando, tá? Então eu vou, assim como uma ponta oposta, eu vou tracionar essa ponteira, vou tracionar ela aqui, ela vai fazer isso. Eu aproximo a posição que eu quero ali para encaixar na caixa de comando e insiro, como foi inserido aqui, e faço o travamento com parafuso. Tá? Se eu quero tirar esse comando agora, eu solto esse parafuso, traciono e retiro
da caixa de comando. Esse pino ele faz isso, ele entra e sai para facilitar a instalação. Veja que a tela ela já está instalada no trilho, mas nós vamos retirar a tela para fazer a instalação dos trilhos e ele vai ficar assim, olha, ele vai ficar solto. Depois que eu fixei o trilho, é que eu faço a conexão da tela travando. Aí, simples. Agora nós vamos retirar essa tela, vamos fazer a fixação dos trilhos e depois nós entramos com a tela novamente. Primeiro foram fixados os suportes nas laterais e depois nós já estamos fixando o perfil trilho nas laterais também. Olha, os suportes já estavam lá, o Jonathan está aqui do lado fazendo a fixação e o João está na outra extremidade também fazendo a fixação do trilho. Ali, bem próximo à caixa de comando, você vê que eu tenho um suporte de fixação. Lembra-se que é o ponto onde eu posso fixar o motor, ele pode ter um maior peso. Eu tenho o suporte aqui, depois a 50 centímetros outro, e assim por diante. Então agora eles estão fixando essa lateral de trilho e depois nós vamos fixar nessa lateral o segundo trilho que está aqui no chão. Finalizamos aqui a instalação dos dois trilhos. Veja que nós temos aí um trilho do lado direito e um trilho do lado esquerdo. Todos os rodízios e o suporte transportador estão ali recolhidos para este lado, tá? Olha lá. Já fizemos a limpeza do local, então para fazer o furo no gesso caiu muita poeira, sujou bastante, ficamos andando aqui, então nós já fizemos a higiene. Aqui está a tela embalada no plástico bolha, né? Agora nós vamos desembalar e fazer a fixação da tela nos trilhos que estão no teto. Bom, eu tenho aqui o suporte que vai ser fixado no suporte transportador do trilho e eu tenho a canaleta onde nós vamos prender o rodízio. O rodízio que está no trilho, lá em cima, serão presos nessas canaletas de alumínio. E por último, nós vamos entrar com o suporte conector. É esse suporte aqui. Aqui. É esse suporte, que será conectado em uma extremidade, em um trilho, né? Eu tenho um trilho nessa posição, e na outra extremidade eu terei o segundo trilho. Ok? Vamos lá então, João, Jonathan, vamos colocar a tela, pode pegar aí. Você vai fazer, João, só para confirmar, primeiro você vai conectar o suporte transportador, a haste, e depois você segue com a fixação das canaletas. Maravilha. O piso está forrado com plástico bolha, a tela está em cima do plástico bolha, o João agora vai passar a tela para o Jonathan, a ponta da tela, para que eles façam a conexão no suporte transportador e a primeira canaleta, já para ficar mais fácil para segurar. Travando aí a primeira canaleta. Pode soltar aí, João e Jonathan, só para mostrar que o que está segurando agora é um rodízio de cada trilho que prendeu na canaleta. E agora a mão fica livre para poder fazer a fixação do suporte transportador. Pode seguir. Aqui estão os rodízios e onde nós vamos prender todas as canaletas, ok?
A primeira canaleta que foi presa para segurar a tela e o suporte transportador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por aqui. O suporte transportador fixo, a haste do suporte fixo no suporte transportador. Tá? E o João está fazendo a fixação ali do outro lado. Bom, já foi fixado então o suporte transportador na base frontal, tá ali. A primeira canaleta já foi presa no primeiro rodízio e agora nós vamos para a segunda canaleta, João. Olha lá, ó, eu tenho aqui um rodízio esperando. Eu vou aproximar e vou fazer o clique. Pronto, é isso aí que nós vamos fazer em todas as demais canaletas. Então agora nós vamos seguir com as demais conexões das canaletas que faltaram. Aí tem espaço. Mas aí, vamos um pouco aí. Aí. Bom, aqui então foi fixado o suporte transportador, a base na frente, né, foi fixada no suporte transportador, é o que vai se movimentar, o que vai movimentar todo o conjunto. Depois a tela foi fixada, as canaletas foram fixadas nos rodízios e por último nós temos aqui o clips que vai ser instalado na caixa de comando, ao redor da caixa de comando. Então esse clips ele vai ser fixado ao redor da caixa de comando e nessa caixa vai entrar o motor que vai movimentar todo o conjunto. E na outra extremidade, depois eu vou mostrar para vocês como instalar o suporte conector. Aqui estão todas as canaletas fixas no clips do rodízio, olha. Tá? Esse é o clips. Só você aproximar a canaleta é essa aqui. Aqui eu tenho até um clipe já travado, olha. Tá? Aproximou, é por pressão, pronto, ele já está instalado aí no trilho. Bom, agora nós temos aqui o trilho e falta conectar, instalar o conector. Vamos lá, Jonathan. Primeiro faço a conexão de um lado e depois, deixa eu ver, Jonathan, se eu consigo pegar aqui, puxa ele para trás primeiro, olha lá. Ele é como se fosse um pino retrátil. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aí. Pronto. E agora é só fazer o aperto. Tem um parafuso ali para que eu faça a conexão. O que vai acontecer agora? Um lado será movimentado pelo motor. O motor vai girar essa correia. Vai transmitir o movimento através do eixo para o outro trilho. Então eu tenho apenas um motor movimentando um trilho e o mesmo motor através do eixo vai movimentar o segundo trilho. Suporte transportador conectado, todas as hastes conectadas, nós deixamos duas em aberto para facilitar a conexão lá no final, perto do motor, que eu vou mostrar lá dentro para você agora. Aqui estão conectados, aqui ficou solto para eu poder colocar a mão aqui dentro. A tela dá a volta ao redor do motor e quando eu coloco a mão aqui dentro, eu faço a conexão do travamento da tela no final, que você vai ver o Jonathan fazer lá do outro lado daqui a pouquinho. Agora nós vamos conectar. Não é primeiro conectar a parte de baixo primeiro, depois a parte de cima? Não, pode ser a de cima primeiro. Vai conectar a parte de cima ali primeiro para fazer o fechamento à volta ao redor do motor. Pronto. E a próxima haste. Pronto. Ficaram aqui somente essas hastes abertas. Essas a gente faz o fechamento por último. Olha lá, você tem um espaço aqui para você colocar a mão e fazer esse acabamento. E depois, por último, nós vamos fazer esse fechamento aqui, essa conexão dos terminais que faltaram. Deixamos aqui duas abertas, duas de cada lado.
para você ter acesso, para você conseguir colocar a mão dentro aqui onde está o motor, tá? Depois prendemos essa antepenúltima canaleta, depois prendemos a última canaleta no clips, olha o clips ali, está segurando a penúltima canaleta. O tecido dá a volta ao redor do motor e aí eu preciso colocar a mão aqui dentro para fazer o travamento da canaleta aqui em cima, aqui atrás, eu preciso fazer esse travamento, tá? Do outro lado, olha lá. Então foi feito o travamento, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Foi feito o travamento aqui nessa posição e depois o travamento na canaleta de cima. Eu preciso desse espaço aberto para fazer essa conexão. E agora eu faço a conexão das últimas canaletas no rodízio, tá? Fazendo isso, aí sim, eu consigo fechar e finalizar o acabamento da cortina romana de teto. Agora sim, né? Todas as canaletas conectadas. Essas foram as últimas canaletas que nós fechamos, então nós deixamos essas 3 canaletas abertas, conseguimos colocar a mão para fazer o acabamento, ou seja, levar a tela ao redor do motor e depois fechamos essas últimas 3, 1, 2, 3 canaletas na lateral, tá? A gente vai esticar ali agora, tem alguns pontos que estão enrugados, né? Nós vamos fazer, esticar essa tela para ela ficar lisa e já vamos testar novamente. E aqui o acionamento do conector, né? Ele que transmite o movimento de um trilho para o outro. Nós temos um único motor movimentando aí os 2 trilhos, tá? Você vai ver agora o acabamento assim que fechar a nossa cortina de teto. Agora o Jonathan está esticando a tela ali na lateral, fazendo um ajuste para ela ficar bem lisinha, segurando dos 2 lados e puxando dentro da canaleta enquanto estava trabalhando, ela ficou um pouco enrugada. Aqui o início da cortina de teto, o meio dela todo, então várias canaletas formando o efeito romana. E aqui, deste lado, é exatamente onde está o motor. O motor fica deste lado. Veja que eu não tenho visão, eu tenho uma sombra ali do motor, mas eu não tenho uma visão direta do motor, tá? Deixa eu abrir aqui agora para você também acompanhar a abertura. Vamos ver o suporte conector, que girando ali, fazendo o movimento dos 2 trilhos. E o movimento suave de abertura. Vamos ver também de lado, como fica essa cortina de lado, né? Aqui, ó, que você tem uma visão lateral da cortina motorizada para teto. Se você precisar fazer uma cortina para teto motorizado, você tem todo o conhecimento, toda a base para fazer essa estrutura.